O envelope jazia sobre a mesa como uma relíquia esquecida pelo tempo, seu papel amarelado contrastando com o brilho impessoal do escritório envidraçado em Lisboa. João Mendes, o CEO da Nova Porto Tech, um homem de 40 anos cujos olhos castanhos carregavam o peso de segredos não ditos, parou abruptamente ao vê-lo, o coração acelerando como se uma bomba relógio tivesse sido ativada em seu peito. Ao rasgar o selo com dedos trêmulos, ele leu as primeiras linhas manuscritas, para o filho que eu nunca conheci, e o mundo ao seu redor desabou em um turbilhão de perguntas que ele jurara enterrar para sempre. João piscou, tentando processar as palavras que dançavam na página sob a luz filtrada pelas janelas altas do edifício no Chiado. A Nova Porto Tech era seu império, uma startup de tecnologia sustentável que crescera de um quarto apertado em Alfama para um hub inovador empregando 200 funcionários, todos sob sua liderança férrea e visionária. Mas agora, aquele envelope, sem remetente, entregue por um mensageiro anónimo na recepção, ameaçava expor as rachaduras em sua armadura. Ele era gay, sim, e orgulhoso disso em um Portugal cada vez mais aberto, mas sua vida pessoal era um cofre trancado. Ninguém na empresa sabia de sua juventude turbulenta, dos amores proibidos nos anos 90, quando a AIDS ceifava sonhos e a sociedade sussurrava julgamentos nas ruas de Porto. Sentando-se na cadeira de couro, João releu a carta. Era de seu pai, Manuel Mendes, um industrial conservador que morrera 10 anos antes, deixando uma herança que financiara o nascimento da empresa. João, meu filho, perdoa o silêncio. Eu te amei, mesmo quando o medo me calou. Este testamento revela o que escondi, ações da família que podem salvar ou destruir o que construíste. Mas há mais, um irmão que nunca soubeste, e um amor que te espera para curar as feridas. Irmão. Amor. As palavras ecoavam como um eco distante de uma ópera trágica no Teatro Nacional de São Carlos. Ele fechou os olhos, recordando flashes, a saída do armário aos 18, o pai virando as costas em uma noite chuvosa no Douro, a mãe chorando em silêncio enquanto ele partia para Lisboa com uma mala e um sonho. Aqueles anos moldaram-no em um líder implacável, mas solitário. Seus funcionários o admiravam pela eficiência, pela forma como transformara a empresa em um farol de inovação verde, painéis solares para vinhedos, apps para rastrear emissões em fábricas de cortiça, mas sussurravam sobre sua frieza emocional. O chefe é um iceberg, diziam no coffee break. Mal sabiam que sob o gelo ardia uma chama que ele extinguira por medo de queimar tudo ao redor. O telefone vibrou, interrompendo o devaneio. Era Sofia, sua assistente executiva, uma lésbica discreta de 30 anos que se tornara sua confidente improvável. Sr. Mendes, a reunião com os investidores começa em 10 minutos. O Pedro está aqui, ele trouxe os relatórios sobre o projeto Azulejo. Pedro. O nome soou como um sino de alerta. Pedro Almeida, o arquiteto-chefe da equipe, contratado há 6 meses para integrar designs sustentáveis nos novos escritórios. Alto, com cabelos pretos ondulados e um sorriso que iluminava salas de reunião como o sol de Belém, Pedro era o tipo de homem que fazia João desviar o olhar durante apresentações. Não por desinteresse, longe disso, mas por pavor. Eles haviam-se conhecido antes, em uma conferência em Coimbra 2 anos atrás, trocando olhares carregados de possibilidade antes que João fugisse, aterrorizado pela vulnerabilidade. Estou subindo, respondeu João, guardando o envelope na gaveta como se fosse uma granada. Desceu o elevador de vidro, o Skyline de Lisboa desfilando em tons de ocre e azul. No andar inferior, a equipe se reunia na sala de conferências batizada de Tejo Room, com vistas para o rio que serpenteava como uma veia vital da cidade. Sofia, com seu corte pichi e broche de arco-íris escondido na lapela, acenou discretamente. Ao lado dela, Pedro ajustava o projetor, seus dedos ágeis dançando sobre os cabos como se compusessem uma sinfonia. A reunião fluiu como de costume, gráficos de crescimento, projeções de 20% a mais em eficiência energética para os vinhos do Alentejo. João falava com autoridade, mas sua mente vagava para o envelope. Quando Pedro apresentou seu design, um escritório modular inspirado nos azulejos moriscos, com painéis solares integrados, os aplausos foram unânimes. Brilhante, Pedro, disse João, forçando um sorriso. Seus olhos se encontraram por um segundo a mais, e ali, no ar-condicionado fresco, João sentiu o calor subir. Pedro piscou, um gesto sutil que poderia ser coincidência, mas que para João era um terremoto. No fim da reunião, enquanto a equipe se dispersava para o almoço no bairro Alto, Pedro se aproximou. Sr. Mendes, posso falar com você um momento? Sobre o envelope que viu o mensageiro entregar. O coração de João parou. Como ele sabia. Pedro continuou, voz baixa, não é da minha conta, mas... Parecia importante. Se precisar de alguém para ouvir, eu estou aqui. Lembra de Coimbra. A confissão velada, o flerte interrompido, a noite de conversas profundas sobre arquitetura que era e sonhos reprimidos, pairou entre eles como névoa do Tejo.
João recuou, o instinto de autopreservação ativando-se. Obrigado, Pedro, mas é particular. Vamos focar no trabalho. Virou-se e saiu, deixando Pedro com uma expressão de dor contida. No elevador, sozinho, ele se encostou na parede, o reflexo no espelho mostrando um homem assombrado. A empresa era sua âncora, mas agora o envelope ameaçava soltá-la à deriva. E Pedro? Pedro era o risco que ele não podia se permitir. Aquela tarde, João cancelou compromissos e trancou-se no escritório, examinando o envelope novamente. Dentro, além da carta, havia documentos, ações herdadas de um tio distante, um irmão, que na verdade era um primo afastado, Tomás, um ativista LGBTQ+, de Porto que lutava contra a discriminação em comunidades rurais. Tomás, a carta revelava, fora o confidente do pai nos últimos anos, ajudando-o a reconciliar-se com sua homofobia internalizada. Ele te espera para curar o que eu quebrei, escrevera Manuel. E então, o golpe, as ações vinham com uma cláusula, para reivindicá-las, João devia integrar um programa de diversidade na empresa, expondo sua própria história ou arriscando um escândalo público. O pânico o invadiu. A Nova Porto Tech era progressista em teoria, treinamentos anuais sobre inclusão, parcerias com a ONGS, mas na prática, João evitara o pessoal. Seus funcionários, muitos deles jovens que eram de Lisboa e Porto, sentiam a distância. Sofia, por exemplo, lutava em silêncio com o preconceito de sua família conservadora no Minho, enquanto Pedro carregava cicatrizes de um relacionamento abusivo em Évora, onde fora expulso de casa aos 20. João pegou o telefone e discou para Tomás, o número rabiscado na carta. Após 3 toques, uma voz grave atendeu, Mendes. Finalmente. Tomás era direto, como o vinho tinto do Douro, forte, sem frescuras. Em meia hora de conversa, João soube que o primo era um homem de 35 anos, tatuado com símbolos de orgulho em um braço musculoso de anos em canteiros de obras comunitários. Seu pai me contou tudo antes de morrer. Ele se arrependia, João. E eu? Eu sou gay também, e orgulhoso. Venha a Porto no fim de semana. Traga a empresa para o mundo real. Relutante, João concordou. Mas o destino, caprichoso como as marés do Atlântico, tinha outros planos. Naquela noite, ao sair do escritório, ele trombou com Pedro na garagem subterrânea. Chuva fina caía lá fora, transformando as ruas de Lisboa em espelhos reluzentes. Espere, disse Pedro, bloqueando o caminho com gentileza. Eu não aguento mais fingir que Coimbra não aconteceu. Você fugiu, e eu entendi, o medo é real. Mas aqui, nesta empresa, eu vejo você todos os dias, construindo muros. Deixe-me ajudar a derrubá-los. As palavras atingiram como um raio. João, com a chuva batendo no para-brisa do carro que não ligava, abriu a porta e gesticulou para Pedro entrar. Ali, no espaço confinado, sob o zumbido das luzes fluorescentes, eles conversaram pela primeira vez de verdade. Pedro falou de sua infância em vilarejos alentejanos, onde ser gay era sinônimo de ostracismo, e de como a arquitetura se tornara sua forma de criar espaços seguros. João, aos poucos, deixou escapar fragmentos, o pai, o envelope, o medo de perder o controle. Não houve toques, apenas palavras, cruas, honestas, entrelaçadas como as ruas labirínticas do Alfama. Você não está sozinho, murmurou Pedro ao final, quando o carro finalmente ronronou à vida. A empresa pode ser mais que lucros. Pode ser família. João assentiu, o peito leve pela primeira vez em anos. Mas ao dirigir para casa em Belém, o envelope na bolsa do passageiro lembrava-o, a jornada mal começara. Os dias seguintes foram um vórtice. João anunciou uma auditoria interna de cultura na reunião matinal, citando oportunidades de crescimento. Sofia ergueu uma sobrancelha, mas sorriu, ela sabia ler nas entrelinhas. Pedro, agora promovido informalmente a conselheiro, ajudou a estruturar questionários anónimos sobre inclusão. As respostas fluíram, histórias de microagressões em happy hours, de colegas héteros que brincavam sobre orientação sexual, de uma engenheira trans de Setúbal que se sentia invisível nas promoções. Enquanto isso, João viajou a Porto sob o pretexto de negociações com vinicultores. Tomás o recebeu em um loft reformado no Ribeira, com vistas para o Douro dourado ao pôr do sol. O primo era uma força da natureza, barba espessa, olhos verdes penetrantes, e uma tatuagem de arco-íris entrelaçado com uvas. Bem-vindo à família de verdade, disse, abraçando João com uma firmeza que derreteu anos de isolamento. Eles beberam vinho do Porto, falando até a madrugada, do pai, das lutas de Tomás em marchas do orgulho em Braga, onde famílias rurais ainda viam amor que era como importado de Lisboa. Ele mudou no final, contou Tomás. Depois de você sair, ele me procurou. Eu era o filho bastardo da família,
gay e ativista. Mas ele ouviu. E agora, essas ações são o legado dele para você, transforma a empresa em um bastião contra o preconceito. João sentiu lágrimas quentes, as primeiras em décadas. Pela manhã, eles caminharam pelas ruas de pedra, parando em uma pastelaria onde Tomás apresentou amigos, um casal lésbico donos do lugar, um drag queen que organizava eventos beneficentes. De volta a Lisboa, João convocou uma Assembleia Geral. O auditório da empresa, com seu teto de vidro inspirado no oceanário, encheu-se de rostos curiosos. Ele subiu ao pódio, o envelope na mão como um talismã. Colegas, começou, voz firme mas trêmula, hoje, eu compartilho algo pessoal. Eu sou gay. E por anos, escondi isso para proteger-nos a todos. Mas um presente do passado me mostrou que o silêncio é o maior preconceito. Silêncio atonito, seguido de aplausos hesitantes que cresceram como uma onda. Sofia foi a primeira a se levantar, lágrimas nos olhos, contando sua própria jornada. Pedro, na terceira fila, encontrou o olhar de João com um orgulho silencioso. Mas o clímax veio quando uma funcionária, Maria, uma designer de 25 anos de Faro, revelou ser bissexual e ter considerado sair por causa de fofocas. Isso muda tudo, disse ela. A empresa, naquele momento, transcendeu tijolos e códigos, tornou-se um movimento. No entanto, nem tudo era harmonia. Rumores vazaram para a imprensa, um tabloide sensacionalista de Lisboa publicou, CEO gay expõe segredos familiares, escândalo na Tec Verde. Investidores nervosos ligaram, questionando a estabilidade. E Pedro, em uma noite de confidências no terraço do escritório, confessou seu próprio medo, eu te amo desde Coimbra, João. Mas se isso afundar a empresa, eu serei o culpado por encorajá-lo. João o puxou para perto, não um beijo, mas um abraço que dizia mais que palavras, sob as estrelas de Lisboa. Você é a razão para lutar. Mas o conflito escalou quando Tomás chegou à capital para uma palestra interna, trazendo ativistas de Porto. Um confronto explodiu na cantina. Um gerente sénior, um homem hétero de Cascais chamado Rui, acusou a iniciativa de dividir a equipe. Isso é modinha woke, não negócios, gritou ele, e quando preconceitos velados que muitos sentiam mas não diziam. A tensão culminou em uma noite chuvosa no Rossio, onde João e Pedro caminharam após uma manifestação do orgulho que a empresa patrocinara pela primeira vez. Multidões dançavam sob bandeiras coloridas, mas João parou sob um arco antigo, o envelope encharcado na memória. E se Rui tiver razão? E se eu destruir tudo? Pedro virou-se, chuva escorrendo pelo rosto como lágrimas. Você não destrói, você constrói. Lembra do design azulejo? Cada peça se encaixa, mesmo as quebradas. O turning point veio inesperado. Rui, atormentado por sua própria filha lésbica que ele rejeitara anos antes, pediu uma reunião privada. Lágrimas e confissões fluíram, ele era o aliado improvável, doando anonimato para um fundo de apoio que era na empresa. A notícia se espalhou, transformando céticos em defensores. As ações do envelope foram reivindicadas, instando capital para expandir programas, treinamentos com Tomás, dias de orgulho pagos, parcerias com a ILGA Portugal. Mas o ápice emocional aguardava. Em uma viagem a Sintra para uma retrite da equipe, florestas enevoadas, palácios de conto de fadas, João e Pedro finalmente confrontaram o passado. Sentados em um banco de pedra no Palácio da Pena, com o Atlântico rugindo ao fundo, Pedro revelou uma carta sua própria, um diário de Coimbra, onde escrevera poemas não enviados sobre o homem de olhos profundos que fugiu do meu coração. João, tocado, compartilhou o envelope com ele pela primeira vez, lendo trechos em voz alta enquanto o sol se punha em tons de laranja. Eu te amo, sussurrou Pedro, e João, pela primeira vez, não fugiu. E eu a você. Vamos construir isso juntos, a empresa, nós. Não houve drama hollywoodiano, apenas um beijo suave, selado pela brisa salgada, simbolizando cura. A empresa floresceu. Contratações que dobraram, inovações surgiram de mentes antes silenciadas, um app para mapear espaços LGBTQ mais seguros em Portugal, inspirado nas ruas de Lisboa. Sofia ascendeu a diretora de diversidade, Tomás tornou-se consultor, e Rui, redimido, liderou workshops sobre empatia. João, agora aberto, viu sua solidão evaporar, jantares em tascas do bairro Alto com Pedro, caminhadas no Tejo de mãos dadas. Anos depois, em uma gala no Pavilhão Atlântico, João discursou, um envelope mudou tudo, não por magia, mas por coragem. Ao lado dele, Pedro sorria, o anel de compromisso discreto brilhando. A nova Porto Tec não era mais uma empresa, era uma revolução, tecida de amores vencidos, preconceitos derrubados, e corações entrelaçados como as ondas do oceano português. Mas espere, isso era só o começo da lenda.
Pôs em uma gaveta esquecida, outro envelope aguardava, prometendo novas reviravoltas. João acordou com o sol de Lisboa infiltrando-se pelas cortinas de linho, o corpo ainda pesado da noite anterior. O abraço com Pedro se entrecoava em sua mente como um sonho meio acordado, mas a realidade o atingiu como um café forte de uma pastelaria no Chiado. A empresa fervilhava com as consequências de sua confissão. E-mails lutavam a caixa de entrada, parabéns de aliados, perguntas cautelosas de neutros, e um silêncio ensurdecedor de alguns. Ele se vestiu rapidamente, o terno cinza como uma armadura, e desceu para o escritório, onde o ar parecia carregado de eletricidade estática. Sofia o esperava na recepção com um latte na mão e um olhar que misturava orgulho e preocupação. Bom dia, chefe. Os questionários estão bombando, 80% de resposta em 24 horas. Mas... Rui ligou. Ele quer uma palavra. João assentiu, sabendo que o gerente sénior era o termômetro da resistência interna. Rui, com seus 50 anos de carreira em corporações tradicionais do Porto, representava a velha guarda, eficiente, mas rígida como o granito das fortalezas de Óbidos. Na sala de Rui, decorada com fotos de família heteronormativa e troféus de golfe em Cascais, o confronto foi sutil mas cortante. João, eu respeito você, sempre respeitei. Mas isso. Expor o pessoal. Os investidores de Espanha estão nervosos. Eles veem diversidade como risco, não ativo. As palavras doíam porque ecoavam os medos de João, e se o envelope fosse uma maldição, não benção. Ele rebateu calmamente, citando dados, empresas inclusivas crescem 35% mais rápido, segundo relatórios da MC15 adaptados ao contexto português. Rui saiu pensativo, mas os sementes da dúvida fora plantada. Enquanto isso, Pedro trabalhava no estúdio de design, esboçando expansões para o projeto Azulejo, módulos inspirados nos painéis de azulejo do século XVII, agora com elementos simbólicos, padrões que evocavam a bandeira LGBTQ+, sem serem óbvios, como curvas fluídas representando fluidez de gênero. Mas sua mente vagava para João. O arquiteto, com raízes em Évora onde aprendera a esconder seu amor por um colega de faculdade, sentia o puxão familiar do medo. E se ele recuar de novo, pensou, traçando linhas que tremiam levemente. O vazamento veio à tarde, um blog corporativo anónimo postou trechos da carta do pai, distorcidos para soar como chantagem familiar. CEO usa herança para a agenda pessoal. O pânico se instalou. Sofia correu para o escritório de João, laptop na mão. É interno, alguém da tia acessou os arquivos compartilhados. Precisamos de um lockdown. João, o estômago revirando, ligou para Tomás em Porto. Primo, isso é pior que imaginei. O que mais o pai escondeu? Tomás, em sua voz rouca de quem fumava charutos em noites de ativismo, revelou o choque. Havia uma amante, não minha mãe, mas uma mulher trans que ele amou nos anos 70, antes de se casar. Ela teve um filho, sua meia-irmã, que sumiu após o pai a rejeitar. O envelope era só a ponta, há um diário inteiro em um cofre em Coimbra. João sentiu o chão sumir. Uma meia-irmã. Trans, rejeitada. Isso levava às apostas, não só diversidade, mas redenção familiar. A crise escalou com a chegada de um rival, a Ecocorp, uma firma espanhola conservadora liderada por Vítor Salazar, um homem de Madrid que via onde quer como distração de lucros. Ele marcou uma reunião amigável para discutir uma possível aquisição. Sua empresa é promissora, menos, mas precisa de foco, disse Salazar por videochamada, seu sotaque castelhano cortante como uma navalha. João recusou, mas o takeover hostil pairava como uma sombra sobre o castelo de São Jorge. Naquela noite, João e Pedro se encontraram em um café escondido no Príncipe Real, bairro que era de Lisboa com bares de cor e galerias de arte erótica, mas eles optaram por um canto quieto, chá de hortelã substituindo o vinho. Flashbacks de Coimbra inundaram, a conferência em um convento restaurado, onde Pedro apresentara um paper sobre arquitetura inclusiva, e João, painelista em tech sustentável, roubara olhares durante o coffee break. Uma dança improvisada no banquete noturno, mãos roçando, conversas até o amanhecer sobre sonhos, Pedro querendo projetar casas para almas livres, João admitindo sua solidão pós-pai. Mas ao amanhecer, João partira sem adeus, deixando Pedro com um coração partido e um bilhete não enviado. Eu escrevi poemas para você, confessou Pedro agora, voz baixa sob o burburinho de casais same-sex rindo ao fundo. Sobre como sua presença era como o aqueduto romano, antiga, forte, conectando mundos. João estendeu a mão sobre a mesa, dedos entrelaçando sem hesitação. Eu fugi porque vi em você o que eu queria ser, livre. Mas agora, com isso tudo, eu preciso de você. O momento foi interrompido por uma mensagem de Sofia, intruso na rede, tentativas de hack da Ecocorp.
A tempestade irrompeu literal e figurativamente ao viajarem para o Douro no fim de semana, buscando refúgio em uma vinícola parceira. Chuva torrencial transformou as vinhas em rios de barro, e em uma adega subterrânea iluminada por velas, João leu trechos do diário do pai que Tomás enviara por courier. Revelações cortantes: Manuel amara a mulher trans, mas o escândalo social o forçara a silenciá-la, enviando-a para o exílio em Faro com uma pensão secreta. O filho, na verdade, a filha, Clara, crescera como órfã, agora uma artista em Berlim, alheia à herança. Ele era um covarde, murmurou João, o vinho tinto manchando seus lábios. Pedro, ao lado em um banco de carvalho, inclinou-se perto. Ou um homem preso no tempo, como tantos em Portugal nos anos 80. Mas você pode ser diferente. O ar úmido carregava tensão, seus rostos se aproximaram, respirações misturando-se, mas um trovão ensurdecedor os separou, e com ele, um telefonema de Sofia. Clara foi encontrada. Ela está vindo para Lisboa. E Salazar acaba de comprar ações minoritárias. De volta à capital, a equipe se uniu como nunca. Sofia organizou uma noite de vulnerabilidade voluntária, onde funcionários compartilharam histórias, uma programadora de Coimbra falando de bullying online por ser pansexual, um engenheiro de Aveiro revelando sua jornada como aliado após perder um irmão para o suicídio que era. Rui, surpreendendo a todos, contou sobre sua filha. Ela me odiou por anos, mas agora marchamos juntos no Porto Pride. Eu estava errado, João. Deixe-me ajudar contra os espanhóis. O quase beijo no Douro pairava entre João e Pedro como uma promessa não cumprida, adicionando camadas de tensão romântica. Encaminhadas pelo Tejo ao entardecer, eles falavam de futuro, projetos conjuntos, uma casa em Cascais com jardim para adoção futura, mas o medo de perda mantinha distância física. Pedro, marcado pelo ex-abusivo que o isolara em Évora, hesitava em pressionar. João, assombrado pelo pai, temia repetir erros. O clímax da parte se aproximava com a chegada de Clara. Alta, com cabelos curtos tingidos de azul e tatuagens de ondas atlânticas, ela desembarcou no aeroporto de Lisboa como uma tempestade personificada. Eu não quero dinheiro, disse ao encontrar João em um café no Cais do Sodré. Quero respostas. Porque ele nos abandonou. Lágrimas fluíram, misturadas à raiva. Ela, trans e artista, sobrevivera na rua de Faro, pintando murais de resistência em becos esquecidos. Tomás, voando de Porto, mediou o reencontro familiar em um jantar no Time Out Market, com pratos de bacalhau e vinhos do Alentejo. Confissões rasgaram o ar. João admitiu sua própria culpa por herdar o silêncio. Clara perdoou aos poucos, encontrando em Tomás um irmão de luta. Mas fora dali, a EcoCorp atacava. Salazar enviou uma proposta hostil, prometendo estabilidade tradicional, em troca de controle. João, inspirado pela família recém-descoberta, convocou a equipe para uma contraofensiva. Pedro desenhou um plano visual, infográficos mostrando como a diversidade impulsionara inovações como o app Tejo Seguro, que mapeava espaços que era em tempo real usando IA. Sofia hackeou legalmente dados públicos de concorrentes, expondo hipocrisias da EcoCorp. E Rui? Ele contatou velhos aliados em Madrid, virando o jogo com Insider Info. Na véspera da votação de acionistas, João e Pedro subiram ao terraço da empresa, o Skyline de Lisboa pescando como estrelas. Se perdermos, eu perco tudo, confessou João. Pedro virou gentilmente. Não tudo. Você me tem. Seus lábios se encontraram finalmente, suave, salgado de lágrimas, sob a lua cheia sobre o 25 de Abril Bridge. Foi um beijo de redenção, selando não só amor, mas parceria. A votação veio, 62% contra o takeover, graças a novos investidores que era de Berlim, contatos de Clara. A empresa salvou-se, mais forte, com Clara se juntando como consultora de arte sustentável. Mas sombras persistiam, Salazar jurara vingança, e um e-mail anónimo sugeria um traidor interno. O romance de João e Pedro florescia em jantares discretos no bairro Alto, mas o passado familiar ainda guardava segredos, como um mural inacabado em Faro. Clara se instalou em Lisboa como uma brisa fresca do sul, alugando um ateliê em Lisboa Factory, o antigo complexo industrial transformado em hub criativo às margens do Tejo. Seus murais, explosões de cor com temas de identidade fluida, inspirados nas ondas de Sagres, começaram a adornar as paredes da nova Porto Tech, transformando espaços cinzentos em telas vivas. Mas a aceitação não veio fácil. Uma equipe de engenheiros transferidos de fábricas em Porto, homens de meia-idade com sotaques nortenhos grossos e visões moldadas por vilarejos católicos, murmuravam nos corredores: isso é arte ou bagunça? E essa? Trans. Vai confundir os clientes. João, sensível às raízes nortenhas que ele próprio carregava, organizou workshops com Clara, sessões práticas onde ela ensinava a pintar preconceitos, usando azulejos quebrados para simbolizar identidades fragmentadas.
Sofia moderava, sua própria história como lésbica de família minhota servindo de ponte. Eu sei como é, dizia ela a um engenheiro relutante chamado António, ser vista como a filha errada nas festas de Natal. Aos poucos, muralhas caíam. António até convidou Clara para um churrasco em sua casa em Vila Nova de Gaia, um gesto tímido mas revolucionário. Pedro, enquanto isso, mergulhava no romance com João como em um projeto ambicioso, jantares caseiros em apartamentos com vista para o Castelo de São Jorge, onde cozinhavam cataplana de marisco e falavam de arquitetura emocional, casas que abraçam seus ocupantes, como o amor deles abraçava feridas passadas. Mas o idílio rachou com a chegada de Miguel, o ex de Pedro. Alto, charmoso, com um portfólio de designs premiados em Barcelona, Miguel fora contratado pela Ecocorp como consultor independente, uma jogada sutil de Salazar para infiltrar. Miguel apareceu na primeira reunião pós-votação, sorriso afiado como uma lâmina de azulejo. Pedro, meu amor antigo, que prazer rever-te ao lado do famoso Mendes. O ciúme de João fervilhou, não por desconfiança, mas por insegurança. Miguel representava o Pedro jovem, livre em Évora, antes das cicatrizes. Pedro, por sua vez, sentiu o puxão do passado tóxico. Miguel o isolara, controlando amizades, deixando-o com baixa autoestima que ainda ecoava em noites de dúvida. A tensão sexualizava-se em olhares cruzados durante apresentações, mas João e Pedro ancoravam-se em rituais, caminhadas matinais pelo Jardim da Estrela, onde mãos dadas eram normais entre casais que er. Ele é história, assegurava Pedro, beijando a têmpora de João. Mas Miguel semeava discórdia, sussurrando para funcionários. Pedro sempre foi volúvel, cuidado com alianças frágeis. A crise de Tomás veio como um soco. Em uma chamada noturna, o primo confessou, o diário. Tem mais. Câncer no fígado, avançado. O pai escreveu sobre remorsos, mas eu herdei o vício no fumo das marchas. João voou para Porto imediatamente, encontrando Tomás em uma clínica às margens do Douro, tubos e monitores contrastando com sua tatuagem desbotada. Não chore, irmão, gracejou Tomás. Use isso para o bem. Vá a Faro, encontre a mãe de Clara, a verdadeira guardiã dos segredos. A viagem a Faro foi uma odisseia emocional. O Algarve, com suas praias douradas e falésias dramáticas, escondia bolsões de conservadorismo, vilarejos onde o turismo LGBTQ+ coexistia tensamente com tradições católicas. João, Pedro e Clara alugaram um carro, serpenteando estradas litorâneas sob um sol impiedoso. Em um café à beira-mar em Lagos, encontraram Helena, a mãe trans de Clara, agora uma florista de 60 anos com cabelos prateados e olhos que carregavam oceanos de dor. Helena os recebeu em sua casa florida, cheiro de jasmim misturado a histórias amargas. Manuel me amou, mas o medo o venceu. Eu fugi para cá, criei Clara sozinha, ensinando-a a surfar ondas maiores que preconceitos. Lágrimas uniram gerações. Helena mostrou fotos antigas, Manuel jovem, sorrindo em uma praia de 1975, antes da ditadura Salazar sufocar liberdades. Mas o confronto veio quando locais conservadores, alertados por fofocas, protestaram fora da casa, fora, aberrações. Isso é terra de família. Pedro, instintivo, ergueu o celular filmando, transformando o incidente em um vídeo viral para o Aptejo seguro. Clara pintou o mural na parede da casa, ondas de amor, simbolizando fluidez. João, confrontando seu próprio privilégio lisboeta, falou com os manifestantes. Somos todos portugueses, do norte ao sul, do Tejo ao Guadiana. Um idoso, tocado, baixou a placa, murmurando, meu neto é como vocês. De volta a Lisboa, fortalecidos, eles planejaram o primeiro evento de orgulho corporativo da Nova Porto, uma feira no Terreiro do Paço, com stalls de inovação que er, performances de drag de Porto e talks com Helena. Sofia coordenou, convidando Ilga e associações do Algarve. Mas o dia amanheceu com nuvens, protestos conservadores, orquestrados por aliados de Salazar, bloquearam acessos com cartazes, família tradicional primeiro. O caos irrompeu, empurrões, gritos, polícia intervindo. Miguel, infiltrado na multidão, tentou sabotar, derrubou um stall, culpando segurança frouxa. Pedro confrontou-o fisicamente, anos de raiva explodindo, você me quebrou, mas eu me refiz, sem você. João interveio, protegendo Clara de um projétil voador. No meio do tumulto, sob a estátua de D. José I, João puxou Pedro para um beijo público, ousado, desafiador, silenciando o barulho por um instante. A multidão que era aplaudiu, transformando crise em símbolo. O evento sobreviveu, viralizando globalmente, atraindo investimentos de tech que era europeia. Tomás, assistindo de Porto, sorriu fraco, vocês são o legado. Mas o custo veio, Miguel foi exposto como espião, demitido em escândalo. Pedro, exausto, confessou a João, eu temi perdê-lo para ele, ou para o medo.
João, abraçando no terraço pós-evento, prometeu: nunca mais. Clara e Helena se mudaram para Lisboa, abrindo uma galeria. A empresa expandiu para o sul, com escritórios em Faro focados em turismo sustentável que era. Mas o e-mail final de Salazar ameaçava: isso não acaba aqui. E em uma gaveta de Helena, um último segredo do diário esperava. O outono chegou a Portugal com folhas avermelhadas no Gerês, onde pinheiros ancestrais guardavam segredos nas montanhas. João organizou o retiro lá para a família expandida, ele, Pedro, Clara, Helena, Tomás, agora em tratamento paliativo, e até Sofia, que insistira em vir como irmã honorária. O lugar era um spa ecológico, cabanas de madeira com vistas para cascatas, e quando a sustentabilidade da Nova Porto. Mas o ar fresco não dissipava a nuvem sobre Tomás, exames mostravam metástases, e o primo, sempre o guerreiro, agora admitia fraqueza. Eu fumei por revolta, confessou em uma fogueira noturna, estrelas como confetes acima. Contra o pai, contra o mundo. Agora, pagamos todos. A terapia de grupo, facilitada por uma psicóloga que era de Braga, desenterrou raízes profundas. João falou primeiro: meu pai me ensinou a esconder o amor, a dor. Eu construí uma empresa, mas um muro pessoal. Pedro, ao lado, apertou sua mão, mas quando chegou sua vez, as palavras travaram. Meu ex, Miguel. Ele me fez duvidar de todo o afeto. Eu vejo João e penso: e se eu não for o suficiente? Lágrimas caíram, e João, em um gesto vulnerável, beijou sua testa ali, perante todos, um ato de cura coletiva. Clara, com pincel na mão pintando um tótem de família, revelou camadas: ser trans no Algarve era surfar tsunamis sozinha. Mamãe me salvou, mas o pai. Seu silêncio doeu mais que rejeição. Helena, voz trêmula como folhas ao vento, completou: eu amei apesar de tudo. O diário era minha âncora, ele escreveu sobre nós, mesmo escondido. Tomás, fraco mas feroz, passou o último trecho, páginas sobre um testamento espiritual, legando não só ações, mas coragem para amar abertamente. Enquanto isso, em Lisboa, a Ecocorp contra-atacou com um leak, dados de funcionários, histórias pessoais dos questionários, vazados em fóruns dark web, expostos por um hacker contratado. Sofia detectou pela manhã do retiro: é guerra cibernética. Nomes, orientações, tudo lá. Pânico remoto, funcionários como António, o engenheiro de Porto, ligaram furiosos: minha família no norte vai ver isso. Você nos traiu. João, isolado nas montanhas, sentiu o império tremer. Ele e Pedro dirigiram de volta em uma noite chuvosa, pneus cantando nas curvas do IP4, discussões acaloradas sobre confiança. Você me prometeu transparência, acusou Pedro. E eu escondi medos, sim. Mas isso é externo. Em um mirador com vista para o Minho, eles pararam, chuva batendo no capô. Desculpe, murmurou João, puxando Pedro para um abraço que evoluiu para um beijo apaixonado, borrado pela água, selando reconciliação. Juntos, sobrevivemos. De volta, alianças improváveis forjaram-se. Rui, o ex-cético, usou contatos em seguradoras para rastrear o hacker, um freelancer de Sevilha ligado a Salazar. António, tocado pelo retiro, ele se juntara remotamente via Zoom, liderou uma contra-campanha, vídeos de funcionários contando histórias vazadas com orgulho, transformando vulnerabilidade em força. Eu sou hétero, casado, mas ao lado de vocês, disse ele em um clipe viral. Sofia fortaleceu firewalls com experts de Coimbra, enquanto Clara criou arte digital para reclamar os dados, murais virtuais onde histórias se entrelaçavam em padrões de azulejos protetores. O confronto legal veio em um tribunal abafado no Palácio da Justiça de Lisboa, colunas neoclássicas testemunhando batalhas modernas. Salazar, via advogados, acusava difamação pelo vídeo de protesto em Faro. João testemunhou primeiro, voz e quando, não difamação, verdade. Sua firma ataca porque teme mudança. Pedro seguiu, delineando sabotagens arquitetónicas de Miguel. Mas o momento pivotal foi Clara, subindo ao banco, ela exibiu o diário do pai, páginas amareladas provando herança emocional. Meu pai errou, mas seu legado é inclusão, não ódio corporativo. Helena, ao lado, chorou silenciosamente, um colar de conchas do Algarve brilhando. O juiz, uma mulher de Setúbal com histórico em direitos humanos, deliberou em horas, sentença contra a Ecocorp por cibercrime, multa milionária e ordem de retratação pública. A sala explodiu em aplausos discretos, fora, repórteres do Público e Expresso aguardavam. Salazar, derrotado, retirou-se murmurando: Portugal muda rápido demais. A vitória uniu a empresa como nunca. Uma festa no Lisboa Factory celebrou, com performances de fado que era e vinhos do Douro brindando Tomás, que assistia de Porto via live, mais forte após quimioterapia.
João e Pedro dançaram lento sob luzes de néon, sussurrando planos, uma casa no Gerês, para retiros nossos. Mas Tomás, em particular, alertou João, o diário acaba com uma pista, um irmão verdadeiro, perdido na imigração para o Brasil, encontra-o, ou o ciclo continua. Rui e António ascenderam a mentores, treinando novas cortes. Sofia, namorando uma barista do Chiado, florescia. Clara e Helena abriram a galeria Ondas Escondidas, exposições de arte trans. Mas o e-mail final de Salazar, Vigie as costas, sugeria sombras persistentes. O avião aterrissou no Galeão sob um céu tropical, o calor do Rio de Janeiro envolvendo João e Pedro como um abraço úmido e insistente. O diário de Manuel terminava com uma anotação febril: meu filho mais novo, adotado em segredo após um caso em São Paulo nos 80s, fugiu para o Brasil aos 18, rejeitando meu nome. Procurem na Lapa, pelo apelido Fado, ele ama o som português. Tomás, estabilizado mas frágil, insistira na viagem, fecha o círculo, João. Eu cuido de casa. Lisboa ficara para trás em turbulência, a Nova Porto lançara o Azulejo Shield, um software de cibersegurança inspirado nos designs de Pedro, testado contra leaks. Mas o lançamento coincidira com o noivado de Sofia, uma cerimônia tradicional no Minho, onde sua família conservadora exigia descrição sobre sua noiva. Eles querem um bolo branco, não arco-íris, desabafara ela no aeroporto. João prometera apoio remoto. No Rio, contrastes assaltavam, o calçadão de Copacabana, banhistas em tangas celebrando corpos diversos, lembrava liberdades que Portugal ainda lutava para abraçar. Mas na Lapa, com seus arcos coloniais e botecos de samba, a busca era sombria. Eles rastrearam fado através de bares quier, onde músicos tocavam morna cabo-verdiana misturada à bossa nova. Em um antro enfumaçado, um drag king apontou: fado. É o Carlinhos, dono do fado carioca. Mas ele odeia a família, diz que pais brancos o abandonaram. Carlinhos, ou Francisco Mendes, era um homem de 35 anos, moreno com traços mistos, herança africana do Brasil, misturada ao sangue português, tatuado com notas musicais e bandeiras do orgulho. Ele os recebeu no porão do bar, olhos escuros estreitando-se. Mendes. Meu pai, morto, mandou vocês. Ele me deu para adoção após engravidar uma empregada em Lisboa, depois fugiu de volta. Raiva crua, mas sob ela, curiosidade. Pedro, com seu charme arquitetônico, quebrou o gelo desenhando um azulejo improvisado em um guardanapo, ondas conectando Portugal ao Brasil. Histórias fluíram com caipirinhas. Francisco crescera em favelas de São Paulo, descobrindo sua gayness em bailes funk, fugindo para o Rio para cantar fado quier, fusões de saudade lisboeta com ritmos cariocas. Eu o perdoei no silêncio, mas herança só se vier com justiça. João mostrou o diário, trechos sobre remorsos pós-ditadura, e Francisco suavizou: então, ele mudou. Como você, irmão. Enquanto isso, em Portugal, Sofia enfrentava o subplot familiar. O ensaio do casamento no Douro era um campo minado, tias recitando rosários, primos sussurrando sobre a amiga da noiva. Quando Sofia tentou trazer sua parceira, Ana, para fotos, a mãe explodiu, e se envergonha o nome. Escolha, família ou pecado. Sofia, e quando João gravou um áudio corajoso: meu amor não é pecado, é o que me faz forte. Enviou para a equipe, que inundou com apoio. Rui até dirigiu de Porto com um buquê de flores do Alentejo. A crise transatlântica explodiu quando Francisco revelou: eu conheço esse Salazar. Ele investiu em meu bar anos atrás, mas exigiu limpeza, demitir performers trans. Eu o mandei embora, mas ele jurou vingança. Conexão chocante: Salazar, com raízes portuguesas em Madrid, usara contatos brasileiros para minar a Nova Porto, vazando dados via Ecas do Rio. João ligou para Clara: é pessoal, ele caça famílias como a nossa. O clímax veio em uma noite de samba no fado carioca. Francisco cantou uma morna original, Saudade das Sombras, voz rouca evocando o Tejo no arpoador. João e Pedro, dançando colados, sentiram o puxão. Isso é família, murmurou Pedro. Mas intrusos invadiram, capangas de Salazar, tentando intimidar Francisco para calar testemunhos. Uma briga eclodiu, copos quebrando, polícia chegando, mas a multidão quier do bar uniu-se, transformando caos em solidariedade. João, protegendo Francisco, levou um soco, mas Pedro defendeu com uma cadeira improvisada. De volta ao hotel em Ipanema, com gelo no olho inchado, João e Pedro fizeram amor emocional, não físico explícito, mas uma intimidade profunda, corpos entrelaçados sussurrando promessas sob o som das ondas. Você é a minha ponte para o mundo, disse João. Pela manhã, voaram de volta com Francisco, o irmão perdido agora aliado, pronto para depor contra Salazar em Lisboa. Em Portugal, Sofia venceu, o casamento seguiu, com Ana no altar em um vestido branco,
família dividida mas presentes, graças a uma intervenção de Helena com histórias de amor trans. O Azulejo Shield provou-se em uma ciberataque final de Salazar, bloqueando e expondo suas operações ilegais. O reencontro no Tejo, Francisco, experimentando Lisboa pela primeira vez, chorou ao ver o rio do pai. Eu sou Mendes também. A família completa, Tomás, Clara, Helena, todos, brindou em um barco, fado tocando suavemente. Mas Salazar, acurralado, planejava um último golpe, um processo internacional alegando roubo de IP brasileiro. O tribunal em Lisboa, outrora palco de ditaduras, agora ecoava com ecos de justiça moderna. Salazar, extraditado do Brasil após depoimento de Francisco, sentava-se rígido, terno impecável contrastando com olhos fundos de derrota. O processo era multifacetado: cibercrimes, difamação, assédio corporativo, tudo tecida pela teia de vingança pessoal contra famílias quebradas, como a dos Mendes. João testemunhou com Pedro ao lado, mãos unidas sob a mesa de mogno, simbolizando a ponte que construíram. Clara apresentou evidências artísticas, murais digitais mapeando a rede de Salazar, padrões de azulejo codificando transações ilícitas. Francisco, com sotaque carioca misturado a fado, descreveu a intimidação no rio: ele ataca o que não entende, amor que cruza oceanos. Helena, voz firme como falésias de faro, leu trechos do diário: Manuel errou, mas ensinou perdão. Salazar, aprenda. Sofia forneceu logos cibernéticos, Rui testemunhou sabotagens internas, e até António, de Porto, depos sobre lealdade conquistada. O verdito caiu como uma onda, culpado em todos os counts, Salazar banido de negócios europeus, Ecocorp dissolvida com ativos redistribuídos para a ONG Quier. A sala irrompeu em abraços, fora, bandeiras do orgulho tremulavam no vento do Tejo. João, exausto mas eufórico, beijou Pedro publicamente, flashes de câmaras capturando o momento para capas do jornal de notícias: amor vence império do ódio. Com Salazar neutralizado, a cura fluiu. Tomás, contra prognósticos, respondeu a um tratamento experimental de Lisboa: o Douro me deu vinho, mas a família me deu vida, brincou ele, tatuando um novo símbolo, uma âncora com arco-íris. Francisco integrou-se à Nova Porto como embaixador Brasil-Portugal, lançando uma filial no Rio focada em tech sustentável para favelas, fusões de samba e software. Sofia casou-se em uma cerimônia mista no Minho, tradições nortenhas com toques Quier, bolo com camadas coloridas, fado lésbico. Sua mãe, aos prantos, dançou com Ana: eu aprendi tarde, mas amo. Clara e Helena expandiram a galeria para Porto, murais conectando Ribeira ao Algarve. O ápice veio no casamento de João e Pedro, Mosteiro dos Jerónimos, sob arcos manuelinos que sussurravam história. Convidados, equipe, família, ativistas, enchiam o claustro, sol de primavera banhando azulejos que Pedro restaurara. Votos foram poéticos: João, você derrubou meus muros, construindo pontes; Pedro, seu coração é meu blueprint eterno. O beijo, sob o sino tocando, selou anos de jornada, de envelope misterioso a império de amor. Anos depois, a Nova Porto Tech era global, farol de inclusão, salvando vidas Quier no Brasil, vinhedos solares no Alentejo. João e Pedro adotaram um menino de Faro, ensinando-lhe fado e samba. Tomás, remido, liderava marchas em Braga. Clara pintava o futuro. E em uma gaveta do escritório de João, um novo envelope chegou, sem selo antigo, mas com letra de Francisco: para o tio que virá. Saudade já. O ciclo, agora, era de esperança.